Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aí retornando à terceira aula do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Muitos têm curiosidade, então vamos aprender e aprender corretamente. Então, abra sua Bíblia, acompanhe com ela. Tem aí um caderninho ou uma folha para você anotar, né? Todos os símbolos que nós fomos falando, fica mais fácil para você recorrer a ele, né? E entender o que queremos dizer. Então, curta, compartilhe, comente. Tenho ouvido muitos comentários muito bons, né, a respeito. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos na segunda igreja, a segunda carta à igreja de Esmirna. Então, Apocalipse 2, versículo 8. E a palavra de Deus diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, essa cidade, ela era rival de Éfeso. Foi a primeira igreja, a primeira carta que nós estudamos, né, a aula passada. Então, ela queria ser a primeira. Era considerada uma das mais belas cidades da Ásia Menor. Era forte na parte comercial, também tinha um importante porto, tinha uma arquitetura incrível, cheia de templos a deuses como Cibele, Zeus, Afrodite, Apolo. A adoração e práticas sexuais como prática de adoração era ali inserido nos cultos a esses deuses. Era a cidade mais fiel a Roma e tinha um estádio onde os jogos atléticos eram realizados. Então Jesus usa a cultura da cidade, que sempre queria ser a primeira, mas ele diz: eu sou o primeiro e o último, a sabedoria, eternidade e governo. A cidade de Esmirna também passou a ser um momento de destruição e tornou a ser levantada de forma belíssima. E Jesus diz que como a cidade está viva, ele também, mas acima de tudo e de todos. Nessa cidade existia culto ao imperador e os judeus que perseguiam a igreja era de uma forma poderosa. 2:9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então a tribulação é massacrado, eles estão sendo muito perseguidos. E por conta dessa perseguição, eles perdiam seus bens, eram excluídos, tinham dificuldades terríveis, a pobreza do básico. E Jesus diz: você é rico espiritualmente. Blasfêmia eram acusações contra os servos de Deus, daqueles que se declaram judeus, mas não são. Então eles perseguem os que verdadeiramente são. Rejeitam a Cristo, né? São sinagogas, locais de reunião dos judeus para governo de Satanás. Verso 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus mostra que está com eles, deveriam ficar firmes na tribulação, que ainda não tinha acabado, iria aumentar e a fé deles seria provada com permissão de Deus, onde o diabo os atacaria. Então será um tempo curto de 10 dias, né? Não quer dizer literalmente, mas será pouco tempo. E
fiel até a morte. A ideia é ser fiel mesmo, que precise morrer pela fé. O vencedor receberá o prêmio maior, a salvação. A vida está nas mãos de Jesus. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, a mensagem para nós também hoje, Jesus dá plena certeza de que não passaremos pela morte espiritual. Total separação de Deus. Receberá a vitória, traz esperança a todos aqueles que lerem isso, né? Aos que receberem a mensagem, serão salvos. Os que não receberem, serão condenados. Agora, vamos à terceira igreja. A carta à igreja em Pérgamo é a que mais se enquadra aos dias que nós vivemos hoje. Então, preste atenção. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, descrições são em todos os capítulos. Pérgamo era a mais famosa cidade da Ásia, o mais importante centro cultural, tinha uma biblioteca com 200.000 pergaminhos. Ali ficava o mais famoso templo dedicado a Zeus. Havia o culto a Esculápio, era o deus salvador deles, o deus serpente das curas. Muitos vinham buscar curas ali, era o símbolo da medicina, né? Que tem aquele cálice ali, as 2 serpentes unidas. E também tinha oficialmente o culto ao imperador. Perceba que as cidades, né, grandes tinham esse culto ao imperador. Jesus é o que tem a espada que sai da boca. Foi falado no capítulo 1. A palavra de julgamento está na boca de Cristo. 1,16. Da boca sai-lhe uma espada de 2 gumes. Capítulo 1, versículo 16. Verso 2,13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus fala sobre o lugar onde tem muita idolatria, lugar ruim para o cristão viver. Então o trono de Satanás é o ajuntamento de tudo de ruim que existia em Pérgamo. Domínio de Satanás sobre as pessoas e a cidade. Ela se mantinha firme no nome de Cristo, mas a igreja não negava a sua fé. Antipas Tertuliano, um historiador, diz que ele foi pastor desta igreja e foi colocado num trono de bronze, foi esquentado e Antipas morreu queimado em cima do trono. Não é falado na Bíblia, são historiadores, né, que contam essa história. Ele era testemunha, ele era grego, foi um mártir que testemunhou, né, custou-lhe esse testemunho a própria vida. Verso 2,14, tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, alguns estavam andando como Balaão. Abra aí sua Bíblia, né? Números 25, de 1 a 3. Ali diz que ele usou mulheres para enfraquecer a fé dos servos de Deus.
servirem outros deuses. Em 25:9, caiu grande punição sobre Israel por causa disso. Em Números 31:16, Balaão montou a estratégia, né? Trouxe contaminação para Israel. Agiu de dentro para fora. A sedução ensinou a Balaque para fazer a mesma coisa. Em Éfeso havia perseguição. Em Pérgamo existia a sedução da igreja, a prostituição espiritual e física. Alguns aceitavam esta doutrina e o grupo fiel não estava fazendo nada. Não é diferente dos nossos dias, nós estamos passando por isso dentro da igreja. Hoje, com o não casamento, a união estável, é isso que está acontecendo. A sedução e a prostituição dentro da igreja. Verso 15. Outro sim, também tens a que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eles apoiavam alguns, os que pregavam heresias, convencendo as pessoas. A questão moral era menor, pecar na carne podia. Então, um cristianismo sem santidade. Verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, Jesus quer que a igreja se corrija, que haja resistência, senão ele vai executar juízo sobre eles na segunda vinda. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrevo um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, para hoje também, passado, presente e futuro, presta atenção, Jesus vai recompensar. Então, existe um maná escondido, o alimento que receberam no deserto, escondido num pote, e foi colocado na Arca da Aliança, lembra disso? O maná foi alimento para Israel e vai sustentar o vencedor. Jesus chama os crentes para o banquete celestial, não devendo participar dos banquetes de orgias infiltrados na igreja, aqueles que são os pagãos. A pedrinha branca, nós temos aqui 2 itens. Citada como ingresso para entrar no banquete, que Jesus vai dar, né, a entrada nossa para o céu, ou quando era realizado um júri, tinha à sua disposição pedrinhas brancas e pretas, que eram recolhidas do júri para a absolvição ou condenação. Então, a admissão do fiel ao perdão de Deus. O nome novo é o nome de Cristo, é o mais novo nome, uma nova criatura que traz para a festa celestial, é o salvo, né? Uma nova criatura, também o nome de Cristo, conhecido só pelos fiéis. Então, essa igreja deveria resistir pesadamente a todos esses que seguiam as doutrinas de Balaão, nicolaítas, desviando as pessoas da igreja. Então, lá em Êxodo 16, 33 a 35, vai falar sobre o maná. Então, nós falamos até aqui sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Vamos falar sobre a 4ª igreja agora, a igreja de Tiatira. Tem elogios e críticas também de Jesus. Então, capítulo 2, verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, Tiatira é uma das maiores, né, das 7 igrejas, é a menos importante,
cidade das 7 citadas. Não era nenhum centro político ou religioso badalado. Tinha muitas corporações, né? Eles eram produtores de bronze, vestimentas, né? Eles tinham sindicatos disso. Eles se destacavam ao produzirem vestimentas de púrpura, falado lá em Atos 16:14, fala de Lídia. Almoços eram oferecidos continuamente dedicados aos deuses pagãos. Será que os cristãos podiam participar deles? Né? Vamos falar aqui alguma coisa. Ao pastor da igreja, Jesus escreve: Filho de Deus, usado sempre como título para Jesus, se identifica, né, Jesus. Olhos, ele vê tudo, conhece todas as coisas. Fogo é a intenção de juízo. Ele vê e aplica juízo justo. Pés, corporações que trabalhavam com bronze, traz a ideia de força e estabilidade. Ele é o que tem a força para aplicar o juízo e pronto para pisar os inimigos. Ele mostra a fúria para executar o juízo. Verso 19: Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenha as igrejas descobertas aos seus olhos. Ações, exercitava o amor. Éfeso perdeu o amor, né? A fé no Senhor, as mãos no arado, ia ao próximo e enfrentava as adversidades com persistência. Tempo presente era maior que o passado. O crescimento, o amadurecimento. Jesus está elogiando esta igreja. Verso 20: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, apesar dos elogios, né, que ele fala aqui, eles exercitavam o amor, tinham fé no Senhor, tinham a mão no arado, né? Ao próximo eles ajudavam, enfrentavam as adversidades com persistência. No tempo presente era maior ainda do que no passado, né? Então eles tinham aí um certo amadurecimento. Mas agora Jesus vai falar sobre aquilo que ele tem contra eles. Tenho, porém, contra ti. Então, apesar desses elogios, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Como eu disse, era a igreja que mais se aproximava dos dias de hoje. Tolerar, aceitava uma situação sem nenhuma reação. Situações erradas, contrárias à palavra de Deus. Jezabel, nós temos aqui 2 pensamentos. 1, o nome da falsa profetisa, e 2, um nome simbólico, né? Parecida com a esposa de Acabe, maligna, né? Tinha culto a Baal. Esse pensamento é o mais aceito na verdade. Ela dizia que trazia a palavra de Deus e a igreja permitia que ela subisse ao púlpito para ensinar a igreja, que podiam participar de festas das corporações, práticas do mundo e comerem comidas para ídolos. Então a igreja deixava que isso acontecesse, é idolatria. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então Deus realizou algo na vida dessa mulher para que ela se arrependesse, mas ela quer continuar traindo ao Senhor. Não aceitou a repreensão.
Então, o problema dessa igreja não era perseguição, mas estava dentro dela. Era um problema que ela trazia de dentro para fora da igreja. Verso 22, 23. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que pesado. Então Deus estabelece um juízo para ela, estar de cama, né, doente, e 3 grupos desta igreja. Primeiro, os que adulteravam com ela, a própria Jezabel e os que não se contaminavam. Então, temos aqui na igreja, como foi falado de dentro para fora, esses 3 grupos, mas toleravam esse tipo de ação, não faziam nada. Deus já falou com Jezabel, falou com outro grupo, mas dá oportunidade para que todos se arrependam. Matarei seus filhos. Então, 1, de sangue de Jezabel, ou 2, do que seguem o caminho dela. Essa é a melhor opção, né? Os filhos, quer dizer, aqueles que andam na mesma fé errada que ela. O objetivo desse juízo era levar ao conhecimento de todos da mão pesada de Deus. Aquele que conhece mentes e corações é o juízo e aplicará a punição de acordo com os que estão assim fazendo. Então veja que Deus declara o erro e a punição e dá a oportunidade para que eles se arrependam. Verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então agora ele fala aos que não pecaram. Perceba que todo o livro de Apocalipse nós vemos Jesus cuidando daqueles que são seus. Então, por isso que as pessoas têm medo do Apocalipse, porque Deus condena mesmo. Deus aqui está falando em todo o livro claramente da condenação e do juízo, que o povo que não anda com Jesus, não o aceitou como Senhor e Salvador, não obedeceu a sua palavra, vai passar por ele, né? É um juízo pesado. Então, todo tempo, mas em todo tempo ele diz que vai cuidar de nós, que ele vai nos proteger e que ele vai nos levar para a vida eterna. Então, perceba que agora ele vai falar daqueles que não corroboraram, né? Não cooperaram para que aquele fruto da falada ali, Jezabel e todos os seus seguidores, não cooperem com eles. Então, ele vai falar os que não pecaram aceitando essas coisas, né? Mas aceitavam. Então, profundas de Satanás, as ironias de Jesus, profetizava a seus apoiadores, pregando uma mensagem profunda de Deus, mas que mais que o evangelho. Então, outra coroa, outra carga, o texto não explica, mas as orientações em Atos 15 era um concílio da igreja para examinar esses assuntos. Então, sigam as orientações que dei. Não precisa de mais nada. Então, a minoria fiel a Deus tem poder de converter ou expulsar os maus. Jesus está dizendo aqui, tomem atitude, né? Verso 25 e 26, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, os elogios e elogios é que eles têm em mãos para agradar o Senhor. Então, conservem isso, pratiquem o que é correto. O salvo que permanecer no Senhor
como diz lá em Apocalipse 1:6, ele nos constituiu reino. Unidos com Cristo, governaremos com ele, levaremos o evangelho a todo lugar. Verso 27, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, o cetro de ferro era um cajado que os reis tinham. Então, ali ele tinha poder e força para governar as nações e destruirá todo esse sistema maligno. Em Salmo 2:9, diz que com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso do oleiro. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. A semana que vem nós continuaremos a falar da igreja de Tiatira. Não, eu vou terminar aqui porque só falta um versículo, 28 e 29. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em Filipenses 2, de 9 a 11, você pode ler ali para acompanhar. Jesus recebeu de Deus todo o poder, toda a glória e autoridade, e ele aplica a sua igreja. A estrela da manhã é o brilho da glória, a transformação da vida do cristão, a vitória final para o crente fiel. Então fique atento para que você possa receber toda essa vitória e essa glória também. Amém? Então agora nós vamos terminar por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. Amém? Então, que você tenha gostado, curta, compartilhe, estude novamente aí, né, para entender melhor, a gente dá uma corridinha, mas que Deus abençoe você poderosamente, tá bom? Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se o Senhor assim permitir.